Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos hoje conversar com o meu amigo Ronaldo Miranda, que é um especialista em LGPD. Ele tem uma empresa que chama-se Destaque Tech, que é focada no quê? Justamente na adequação das empresas para que elas estejam compliant com o LGPD. O que é o LGPD? A famosa Lei Geral de Proteção de Dados. É um nome muito sofisticado para alguma coisa que é sofisticada. Não é algo simples e é uma nova lei que vai entrar em vigor para valer. Tem muita gente que fala, poxa, mas LGPD vai pegar? Vai pegar. Isso podem ter certeza. Obviamente vai começar com as empresas grandes, depois médias e assim por diante. Mas ela veio para ficar e ela traz grandes oportunidades. Então justamente esse é o bate-papo, né, Ronaldo? Acho que a gente falar um pouco de como é que as empresas que hoje vendem algum tipo de solução que tem a ver com LGPD, como é que elas podem, de alguma forma, aproveitar disso, né? Então o que a gente vê é que é uma tendência natural do ser humano de resistir à mudança. E eu acho que a pandemia, se ela trouxe alguns grandes avanços para nós, além da parte digital que a gente já sabe, é essa parte da reinvenção, da gente saber que tudo vai mudar. E a receita de bolo também. A receita de bolo para quem vendia impressão na década de 80 era uma, na década de 2000, né, nos últimos 10, 15 anos era outro, e agora também está mudando. Então, meu amigo Ronaldo é quem é o expert nesse assunto, juntamente com o meu amigo Pedro Kipper. O Pedro Kipper, falar um pouco do currículo, trabalhou em Microsoft, AMD, foi diretor de canais da Samsung, um cara com uma experiência muito grande, também tem todo esse estudo, tem o treinamento para certificação e é um dos sócios da Destaque Tech. Finalmente, não de menos importância, o meu amigo pessoal, PC Nascimento. O PC tem um histórico maravilhoso, ele não gosta de falar quantos anos que ele está na indústria, bastante, cara. Mas ele na década de 80 ele já estava na Xerox trabalhando com processos de GED, o famoso GED, lembra? Gerenciamento Eletrônico de Dados, né? Então isso, cada dia mais, hoje, é falado. Esse cara, há 30 anos atrás, 40, puta merda, agora entreguei o cara geral. Ele já estava trabalhando nisso. Nos últimos 10 anos ele foi head da Samsung Printers, né? Era um cara que sentava com o Danese, por exemplo, da Simpress para ver forecast, sentava com outros grandes players. E foi também um dos caras que coordenou toda a parte de pagamento digital no Brasil com a Samsung Pay. Foi o head da Samsung Pay no Brasil. Então também tem uma experiência muito rica. O Ronaldo foi CEO da Officer, foi VP da Samsung, foi VP da AMD, algumas outras empresas. Então, eu estou aqui no meio de feras, eu sou o pequenininho de Jesus aqui no meio desses caras. Mas é um prazer. Então, muito bem-vindo a vocês. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Você não quer dar um primeiro chute na bola? Vamos fazer algumas perguntas aqui, a gente vai interagindo e vamos. discutindo. A ideia é ser alguma coisa aqui em cima de LGPD. Como você falou no início, né, o Ronaldo fazer um resumo do que é LGPD. Ronaldo, fala pra gente um pouco do que se baseia essa lei. Então, assim, para dividir com a audiência, a LGPD é uma lei federal que foi publicada em 2018. Entrou em vigor em 2020 e efetividade em 2021. Em função da pandemia, ela ganhou um ano a mais para a gente se adaptar. É uma lei que procura proteger os dados e a privacidade do cidadão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A lei foi feita para a pessoa comum, o cidadão, e não para as empresas. Então, tudo que a gente vai falar aqui, discutir, tem a ver com a privacidade de dados, que virou agora, em função de uma PEC aprovada agora em novembro, um direito fundamental na Constituição brasileira do cidadão brasileiro. Então, proteção dos seus dados pessoais passou a ser um direito garantido pela Constituição. E a lei tem diversas possibilidades aí que a gente vai discutir aqui nesse bate-papo, mas ela veio para as empresas se adequarem e para o cidadão exigir seu direito. Então, LGPD é uma lei que vai pegar, né? O pessoal pergunta se vai pegar ou não, já pegou, né? Já está aí. Muitas empresas ainda estão céticas em relação à LGPD, mas ela já está andando. No Brasil tem hoje mais de 2.000 processos na justiça, alguns já transitados e julgados, já finalizados, todos eles usando a LGPD como base, e daqui para frente a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas até aquela brincadeira que nós
estávamos conversando durante o café, essa questão do Serasa estar com o nome sujo. Pode isso, Arnaldo? Arnaldo César Coelho. A gente estava brincando porque tem grandes empresas, né? E aí algumas são todas públicas, então não estamos infringindo nenhum código de ética aqui. JBS, Fleury, e o Serasa tem uma situação de vazamento de dados, ele tem um processo do Ministério Público contra eles de 200 milhões de reais. É um processo que agora tem sigilo de justiça, a gente não sabe como vai acabar, mas foi uma situação que foi causada por vazamento de dados. O Fleury foi hackeado, o JBS hackeado. A semana passada, as farmácias, grandes grupos farmacêuticos, né, foram intimadas pelo Ministério Público para explicar por que elas pedem o CPF para dar desconto nas lojas, né? Porque é uma incoerência, estou pedindo um CPF para dar desconto, como é que eu vou guardar isso, né? Essa semana o WhatsApp foi multado na Europa em 235 milhões de euros por não seguir as regras da lei, ou seja, as leis de privacidade estão pipocando no mundo inteiro. O Brasil, a gente já tem 3 anos de história aí, agora ela é efetiva, está valendo. Então, as empresas que não se preocuparem com isso realmente vão estar com problemas para conduzir seus negócios daqui para frente. Bom, vamos lá, vamos fazer mais uma perguntinha aqui. Com a LGPD, vou ter que apagar a base de dados de contatos da minha empresa? Isso é uma boa pergunta. Todo mundo pergunta, puxa, e agora? Eu não vou poder mais coletar os dados? O que eu faço? Tenho que deletar? Não é assim. Cada empresa tem suas necessidades. O importante, a lei determina que a gente minimize a coleta, só colete dados quando é necessário. Por exemplo, vou fazer uma coleta de dados para fazer um e-mail marketing, eu só preciso do nome e do e-mail da pessoa. Não preciso pedir o CPF, o nome da mãe, o RH, ou seja, então tem muita empresa, né? Notadamente, eu venho do mundo de marketing, então eu posso falar, o cara de marketing coletar o maior número de dados possíveis do cidadão e não vai usar nem 10%. Então, vou fazer um e-mail marketing, peço consentimento, peço o nome e o e-mail da pessoa, ponto, acabou. Então, assim, não precisa deletar as bases de dados, mas precisa proteger elas. Uma vez que eu coletei um dado, eu tenho que cuidar dele, zelar por ele, proteger ele, porque se vazar e acontecer alguma coisa, o titular tem o direito a me processar, os órgãos de fiscalização vão estar atentos. Então, o nosso trabalho é entender como é que eu uso os dados, para que eu uso os dados e como é que eu protejo os dados. Esse é o grande trabalho da LGPD. Sabe um negócio que é curioso? Esse é um exemplo de uma semana atrás. Nós compramos dentro de um desses grandes varejos, né, desses grandes magazines, um produto relativamente caro e chegou para nós, tudo perfeito, foi ótimo, vou citar nomes. Mas o que aconteceu? Eles começaram já em cima a começar e-mail marketing. E, obviamente, nós trabalhamos aqui, obviamente, inclusive o fato de nós termos feito o evento é graças a você ter o e-mail de um colaborador, de uma empresa X. Então, é o que você falou, a gente precisa desses dados, né? Os dados são o novo óleo. O pessoal fala, só que esse óleo você tem que filtrar. O que aconteceu? Eu me descadastrei para receber e-mail marketing dessa empresa. Empresa grande. O que aconteceu? Dia seguinte, 3 e-mail marketing. E aquele negócio, obviamente essa empresa ainda não está totalmente adequada. E esse aqui é o segredo do negócio, né? Porque você tem grandes empresas hoje, por exemplo, o PC estava falando, né, do caso da Amazon, que foi multado em uma cifra pequena, 600 milhões de dólares. Não lembro o valor, mas... É absurdo na Europa, justamente por vazamento de dados. E lembrando que a Amazon também tem uma parte de hospedagem. Então é um mundo novo para todos nós, e como o Miranda falou, pegar os dados que você efetivamente precisa com consentimento. É por isso que hoje você entra em vários sites e você tem aceita cookies? Aceito. Agora, o aceito cookies, esse é até um negócio que eu gosto de saber, porque esse aceito cookies é o seguinte, eu vou em sites que eu entro, aceito cookies. No dia seguinte o cara está me mandando e-mail. De alguma forma esse cara puxou meu e-mail, mas esse aceito cookies, eu entendo que não quer dizer necessariamente que ele tenha que acessar dados da minha empresa. Ele às vezes manda pelo contato, mas de alguma forma ele capturou ali. Como é que é isso? O cookies, famoso cookies. Eu vou usar esse gancho do Daniel para explicar uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, né?
Algumas empresas acham que fazer adequação LGPD é colocar uma política de privacidade no site, colocar um softwarezinho de aceito cookies ou não aceito cookies. Aliás, aceito cookies e não aceito cookies não está adequado à LGPD. O cookies eu tenho que dar a opção para o meu cliente de falar o que ele aceita e o que ele não aceita. Aquela coisa, aceito ou não aceito, não é adequado para a LGPD. Você tem que dar uma lista. Você tem que dar uma lista e você escolhe. E se eu falar que não aceito, a empresa não pode coletar meus cookies. E voltando ao ponto do contato... Ela pode te bloquear de entrar no site, por exemplo? Eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque quando você diz não aceito, aí você não consegue navegar, então você é obrigado a aceitar. Então, e é por isso que a lei determina que você tem que quebrar os cookies. Quais que você aceita, quais que você não aceita. Justamente para isso. E tem muita empresa que coloca, principalmente no site, para inglês ver. Ele coloca lá, aceita ou não aceita cookie. Você coloca não, ele continua coletando. Eu não pedi o seu consentimento e te mando e-mail marketing. Tudo isso é ilegal. Então tem um monte de empresas aí fazendo projetos de adequação que é simplesmente uma fumaça, né? Projeto de adequação é um negócio sério. Quando você fala que não vai pegar um cookie, você não pode pegar um cookie. Se ele não deu o consentimento para você mandar um e-mail, você não pode mandar e-mail. Usando o exemplo do Daniel, depois você me fala com a empresa que nós vamos processar eles. Eu posso falar que vai que eu cometi algum erro aqui com alguém que recebeu um e-mail marketing. Não, você sabe que nós começamos a fazer um trabalho também de ligação falando sobre o evento. E aí teve uma pessoa que ela fez a pergunta corretíssima. Ela falou, como é que você conseguiu meu número? É isso aí, perfeito. Putz, meu. A menina, na hora, me ligou e falou, Daniel, o que eu faço? Ela desligou, literalmente falou, olha, eu não sei, eu vou pesquisar. A resposta dela foi corretíssima. Ela me ligou, eu falei, esse banco de dados é do último evento que nós fizemos, que chama-se Outsourcing Trends, um evento gratuito, onde todos se inscreveram, deram seus dados com total consentimento. Mas numa dessa, podia estar numa saia justa, porque vai ter muito maluco pensando, né? Brasil, se oportunista tem no mundo. No Brasil tem uma meia dúzia a mais, né? Pode falar isso? Não, pode, assim, na verdade... Politicamente incorreto, né? Não, mas tá coerente, é isso que eu queria comentar. A gente tem que trabalhar agora, não só em proteger os dados, mas coletar eles legalmente. Uma das formas de coletar é pedir o consentimento, que pode ser revogado. É a base legal mais frágil que tem. Mas se você pedir o consentimento, você tem direito a usar. Entretanto, se eu for lá como o Daniel e falar não quero mais receber, a empresa tem que imediatamente suspender. Se ela não suspender e eu comprovar que ela fez isso, ela já está imputável de multa ou no mínimo de penalidades. Então, o cidadão é o rei da lei. A lei foi feita para ele, para a pessoa comum. Então é por isso que a lei vai pegar e já pegou, porque é como o Código do Consumidor. Hoje não tem, depois de 30 anos de Código do Consumidor, não tem nenhum lojista de qualquer tamanho que pisca. Se eu chegar lá com essa caixinha, tá um preço aqui, e eu passar lá no carro, não era 10, é 12, você vai me vender por 10, senão você vai levar uma multa de 15 mil reais que eu vou te denunciar no Procon. LGPD vai ser igual. E como o Daniel falou, na Europa, essa lei, a nossa lei foi copiada da Europa, né? Na Europa, que as pessoas são teoricamente menos espertos que nós, lá teve muito golpe. O cara vinha, fazia igual o Daniel, se inscrevia lá no site do varejista, e aí ele punha um e-mail que ele foi criado só para dar uma pegadinha no site, que ele sabe que o site não vai respeitar a política. Aí ele mandava lá, aí ele entrava, mandava e-mail, eu quero que saia, e o cara continuava mandando. Ele gravava tudo e ia para cima, metia um processo. E ganhava. Então, isso no Brasil, a hora que os espertos do Brasil descobrir isso, tem um monte de empresa que vai estar enrolada. E quando ele ganha, você fala, por exemplo, o cara cadastrou justamente porque ele sabia que essa empresa não ia respeitar a política de cookies, a política de dados. Quando ele entra com ação ou ele denuncia, se ele entrar com o advogado dele, ele que ganha o dinheiro, ou ele pode simplesmente relatar para uma... Não, tem duas coisas, né? Hoje pouca gente está usando a NPD, que é o órgão de fiscalização, né? Agência Nacional de Proteção de Dados, porque ela só vai passar a fiscalizar e penalizar a partir de janeiro de 2022. Então, os órgãos que estão sendo utilizados, porque é uma lei federal, né? Para fazer processo, julgar, etc., é o PROCON, Ministério Público e Tribunais de Justiça e Tribunais de Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, nesse caso,
Eu vou contar um caso que é público. Aliás, foi a primeira empresa a ser multada pela LGPD. Né? É uma grande construtora, ela teve uma visita de uma pessoa, um cidadão, visitar um stand de vendas dela. E aí pegou lá, preencheu uma ficha, no dia seguinte ela começou a receber um monte de ligação, nego querendo vender piso, telhado, não sei o que, lá, você tudo... Cross-selling de algum... E aí ela ligou lá no stand, ela sacou que foi no stand, ela tinha ido lá semana anterior, falou, amigão, um monte de gente me ligando, mandando e-mail, eu não dei meu cadastro. Ah, me desculpa, minha senhora, quando a senhora faz a ficha aqui, a gente distribui para todos os... Já manda para os parceiros. Para os parceiros, né? Conclusão, ela entrou no PROCON com processo direto contra a construtora, foi a primeira empresa no Brasil a ser processada pela LGPD. Por quê? Porque o gerente lá não estava treinado, não teve a sensibilidade, falou, peraí que eu vou tentar dar um jeito. E ela ganhou R$10 mil de multa, que para a construtora foi nada, e mais R$500 por cada contato que eles tinham distribuído para todos os colaboradores. Então, começa a ficar grande a conta, né? Mas o dinheiro para a empresa talvez não foi importante, mas a imagem... Com certeza. Então, assim, a preocupação da gente não é só as multas, né? É a imagem da empresa, né? Você ser classificado na empresa como uma empresa que não cuida dos seus dados de uma forma adequada. Por exemplo, o Fleury é público. O Fleury foi hackeado, teve que pagar resgate para não ter os dados das pessoas publicados na Deep Web, né? Na web suja, vamos falar assim. Eu sou um cliente do Fleury. Eu sou um cliente do Fleury, fornecedor do Fleury, porque eu lido com tecnologia. E eu sei a complexidade, o dinheiro que eles investem em tecnologia. Só que eles pipocaram em segurança da informação por algum motivo. Então imagina você um cliente do Fleury que tem lá seus dados de exame, saúde, né, doença, etc. Sim. Pensando que seus dados vão para a Deep Web amanhã. Imagina um monte de processo que o Fleury ia levar. Por isso que eles teve que pagar o resgate. Então, é importante as empresas se preocuparem não só com a multa é importante, pode chegar a 50 milhões, né? Mas e a imagem? E os seus clientes? Então, assim, tem cliente que vai perder um monte de potenciais e atuais clientes deles, né? Tem empresas que vão perder, simplesmente porque eu não confio mais, vou deixar meu dado aí. O Daniel, por exemplo, vai pensar 2 vezes em comprar nesse varejista, porque se ele negligencia num pedido meu de não usar mais meu nome, sabe Deus o que ele está fazendo com seus dados. Sim. Vendendo, passando para... Entendeu? Amanhã um e-mail de algum produto relacionado com aquele produto que eu comprei, que é o... Né, eu trazer os parceiros para... Cross, né? O cross Não, o que a gente vê é isso cada vez mais ganhando corpo, né? E é essas coisas, né? Que como ainda mais por ser uma sigla, né? Fica aquele negócio meio místico, você fala. Não sabe o que é. Muita gente não sabe o que é. Mas por exemplo, você tinha nas nossas conversas a gente falou dos 3 pilares, né? Se puder falar brevemente, eu sei que você depois tem uma parte onde você descreve em detalhes mais, mas quais são esses 3 pilares para alguém que quer realmente ser compliant com o LGPD hoje? Perfeito. O Pedro até tinha levantado uma pergunta que algumas pessoas... dá para a gente fazer só num pedaço da empresa? Por exemplo, muita gente acha que LGPD é só jurídico. Tem muita gente que contratou escritórios de advocacia que foi lá, viu os contratos, viu as políticas e achou que está adequado. Outros contrataram pessoas, né, que já fizeram... TI, talvez. Né? Fizeram os templates do site, achou, o site está... Estamos LGPD. Outros contratam empresas como a minha, só especializada em segurança da informação ou cyber, e vai lá, faz o projeto. Não. Para você adequar a sua empresa, são 3 pilares. Adequar processos, e atrás de processos, gente, tem procedimentos, comportamento das pessoas, treinamento. Eu tenho que revisar. Se eu faço admissão de pessoas sem cuidar dos dados dela, desde o recebimento do currículo até onde eu guardo essas informações e com quem compartilho, então tem que rever o processo de admissão da empresa, reescrever o procedimento, todo o RH, treinar o RH, treinar os gestores. Então não é, então processo. O segundo pilar, obviamente, é jurídico e documental.
tem que ver todos os contratos, todas as políticas, rever o relacionamento, né? Então, jurídico é pesado. E o terceiro pilar, que não é menos importante, dependendo da empresa, é o mais importante, segurança da informação. Não adianta eu fazer processo e contrato e chegar na parte de segurança da informação, eu tenho um monte de folder, todo mundo pode entrar, copiar, coloco o meu imposto de renda, leio o olerite do Daniel, ou seja, a empresa é uma peneira, não tem educação nenhuma quanto à segurança, então o cara recebe e-mail, clica no link, enche de phishing na organização, ou seja, então são 3 pilares: processo, jurídico documental, segurança da informação e infraestrutura de TI, são os 3 pilares. E um quarto, que na verdade é a mola que vai gerenciar esses 3. Uma vez que eu adequei e permitir que esses 3 processos, esses 3 pilares estão adequados, eu tenho que ter a governança. Porque tem que ter alguém que vai ficar monitorando esses 3 pilares e fazendo eles rodarem. Já adequados, mudou um processinho, tem que readequar. Mudou um documento, então um outro contrato, tem que readequar. Troquei meu firewall, ou agora não estou mais com data center interno, mandei para cloud, tem que repensar. E dá para pensar, por exemplo, geralmente essa governança vem do RH, ou vem da própria governança da empresa, ou é um comitê que é criado, onde tem um cara de TI, um cara de RH. Quem que é o maestro que fica lá depois, né? Geralmente quem procura a gente, ou é o pessoal da área do jurídico, né, porque já começa, ou normalmente o cara da área comercial, porque a área comercial está sendo demandada na seguinte situação: eu tenho um grande cliente, acabamos de assinar um contrato e começamos o projeto essa semana, de uma grande empresa. Eu tenho um cliente que fala: Daniel, a partir de agora eu não vou comprar mais da MZ, porque eu compartilho com você meus dados, dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus funcionários, e cara, se você não for adequado, eu não posso mais compartilhar isso com você. Então, a área comercial está cada vez mais sendo impactada. Aí ela vai lá para o CFO e fala: se a gente não for adequado, aquele nosso clientaço lá, o cara vai embora, vai comprar do concorrente que já está adequado. Então, 2 áreas que acionam a gente: a parte de compliance ou jurídico da empresa e a parte comercial ou financeira. A área de TI nunca aciona a gente. Não, que curioso, hein? Porque, em teoria, TI tá olhando só o pilar dele, a caixinha dele, né? Sim, não tem essa visão global. Não tem. O jurídico tem, e geralmente o comercial e o financeiro tem, né? Então, é por aí que é. E tem o seguinte, né? Na realidade, estão todos envolvidos, e a empresa ela tem que colocar uma pessoa responsável por isso, que é o DPO, é o Data Protection Officer, que é o cara que vai ser responsável dentro da empresa por fazer esse gerenciamento, lógico, com apoio da autorização. Inclusive, ele não pode ter conflito, ele tem que ter autonomia, que é uma coisa que é importante, para você evitar que a empresa queira botar as coisas... Mas ele é um funcionário, esse DPO? Pode então, ser. Até para traduzir essa sigla, porque são muitas siglas, DPO, então o DPO, Data Protection Officer. Então, esse é o maestro, né? Realmente o oficial, o cara que vai comandar e ter certeza que tudo que está sendo, esses 3 pilares, tem que estar realmente de uma forma... tem que estar interagindo com sinergia, porque não adianta só o jurídico estar trabalhando e o TI está, de repente, deixando um monte de brechas. Poxa, imagina o Fleury. A gente sabe que o Fleury é uma empresa séria. Não, mas foi uma falha, uma brechinha, falha né? de segurança. Mas, Mr. Mazeu, como a DMZ pode obrigado. Thank you. te ajudar com a impressão segura? Não, eu acho que a gente falou de impressão segura, essa é uma pergunta plantada, obviamente, mas o que a gente, né, essa é daquelas perguntas que você fala: não, coloca essa pergunta aí que é boa, essa aí eu vou vender meu peixe. Não, eu acho que a impressão segura tem muito a ver, porque hoje, cada dia mais, os documentos são de extrema relevância, não só documentos impressos, mas documentos que alguém vai até uma impressora e digitaliza, né? Então, por exemplo, eu sempre vendi um dos argumentos dentro do nosso portfólio, que é o quê? Leitores de radiofrequência, leitores de biometria, para você se logar na máquina com segurança, com sigilos de dados. Isso é uma tecla que a gente vem batendo há 8 anos e nem se falava em LGPD, a LGPD vem agregar e trazer um pouco mais de força para o nosso argumento. Mas a questão é, se eu sou do RH e imprimo uma folha de pagamento, por exemplo, e toco o telefone, é uma ligação importante, eu
esqueço, não tem nenhum sigilo, não tenho nenhum bloqueio para pegar esse documento é livre, ele fica impresso. Vai o Zezinho lá, pega a impressão e lê. Porra, quer dizer que esse cara então é coordenador de vendas, está registrado como coordenador de vendas, eu sou auxiliar, sendo que eu faço mais que o cara. Ah, não, peraí. Pô, Roberto Miranda ganha 150 mil reais e eu sou vice-presidente e ganho 20. Peraí, pô, tá uma discrepância grande, eu não sabia desses... Então você imagina o tamanho do caos, né? Por exemplo, acho que estava conversando com o PC, né, sobre aquele caso de um cara que estava com HIV e justamente o departamento de RH imprimiu o documento. E para quê, né, cara? Puta, é aquela lei de Murphy. Quando hoje nós fomos ao ar, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas às vezes a lei de Murphy ela vem para destruir. No nosso caso foi leve. Nesse caso o que acontece? Você pega, de repente, um documento sem querer, está escrito fulaninho é HIV positivo. Em teoria, tudo bem. Eu acho que a maioria das pessoas rasgaria esse documento e falaria, não é do meu caso. Agora, tem muito cara nó cego, tem muito futriqueiro. Futriqueiro é um nome termo antigo, né, cara? Tem uns termos que a gente vai denunciando na cidade, sabe? Futriqueiro é um deles. Mas tudo bem, eu tenho 37 em cada perna. Mas então é isso, você um documento desse que diz que camarada está com HIV, camarada está com... Vamos falar agora de Covid, por exemplo. Imagina o caos, de repente alguém pega e sabe que fulano está com Covid e você teve exposto, teve em contato com esse cara. Então o documento impresso, ou se você vai pegar um documento e digitalizar, esse documento tem que ser cuidado. Então é aí que entra a DMZ e tudo que a gente faz, nós somos pioneiros, vendemos para HP, vendemos para Xerox, a gente está em 10 países, tudo isso entra dentro daquele merchan, mas todos os eventos que a gente faz, a gente sempre foca em conteúdo. Isso aqui é o icing on the cake. A realidade é o seguinte, independente do negócio que você trabalha hoje, se tem a ver com segurança de dados, se de alguma forma está correlacionado, se você vende serviços, não tem a ver só com o leitor, tem a ver com N e outras coisas, inclusive com jurídico que a gente falou, softwares, tudo isso. Você precisa estar adequado. E isso traz grandes oportunidades. Né? Qual que era a pergunta mesmo? Que eu acabei Eu fui divagando aqui. Não, mas eu vou só fazer um parênteses no que você falou, porque na internet. Faz a pergunta 17.b que eu falo. Da AIDS ou da Covid, etc., tem a ver com dados sensíveis, até que é uma coisa importante. Então, o dado pessoal é qualquer dado que identifica uma pessoa. O dado sensível ele tem agravantes, que na realidade, por que você está protegendo o dado? É para proteger o cidadão. Quando você tem dados sensíveis expostos, você está aumentando o seu risco exposto a mais penalizações e multas, né? Então, os dados sensíveis têm a ver com a parte racial, ética, convicção religiosa, a parte de saúde, isso tem que ter muito cuidado na empresa. Perfeito. Então, por isso que a impressão segura é uma coisa importante, porque esse tipo de informação está sempre sendo impressa pelo RH ou por outras pessoas e que podem causar não só o constrangimento à pessoa, mas a multa e é passível de penalizações graves. Né? Então, esse caso em particular, né, a empresa foi processada de uma forma dura, né, foi penalizada dura, e você vê, é o tipo de incidente que acontece que não existe um mau intento, né? Não é uma coisa que foi deliberadamente, vou imprimir um documento para ferrar esse cara, porque ele tem HIV, todo cara com HIV, então, entendeu? Nesse caso, qual que era o papel da empresa? E aí, nosso bate-papo hoje é como é que usar LGPD para vender impressão segura, né? Dados impressos são os dados mais vulneráveis em qualquer empresa. Então, canso de ver nos meus projetos gente que armazena papel sem necessidade, manda para o arquivo morto, terceiriza o arquivo morto. Cara, terceirizei meu arquivo morto com um monte de documento confidencial, qualquer um daquela empresa pode ir lá e tirar foto. Sim. Não, jamais faria isso. Imprimir documentos confidenciais, não só de saúde, qualquer um outro. Qualquer um pode ir lá, o cara pode ir lá fazer o que você falou. O cara vai lá, não tem ninguém, ele tira uma foto e põe de volta, você vai lá, pegou, você nem sabe que o cara tirou foto. Sim. Então a impressão segura traz um pedaço da adequação da LGPD, né? Exatamente. E hoje, é importante frisar, é um pedaço, né? Por isso que até vale dizer, vale relembrar, né, que o Ronaldo Miranda, junto com o
Pedro Kipper, eles têm uma empresa que chama Destaque Tech, onde eles certificam, não existe um certificado propriamente, mas faz adequação, e eles trabalham desde grandes empresas com milhares de funcionários até empresas menores, porque eu posso ser uma empresa pequena, mas se eu estou fazendo negócios com grandes empresas, esses caras vão chegar em mim e vão falar: Daniel Mazeu, eu estou te mandando meus dados, mandando os dados dos meus clientes, ou de alguma forma você tem acesso aos nossos dados. O que você está fazendo para se proteger? A gente colocou no site lá aceitar cookies ou não. Então. Entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado, mas eu queria chamar para o bate-papo aqui. Tá quietinho, né? Tá quietinho. Ele está muito quietinho, mas eu queria que ele falasse para a gente qual o approach, como é que a gente vende impressão segura? Eu acho que o primeiro ponto a frisar aqui é o seguinte: qualquer empresa ou profissional que trabalha com dados, sejam eles impressos ou não, deve começar a se preocupar com a LGPD. Então, a verdade aqui é o seguinte: a LGPD se tornou uma oportunidade no mercado porque ela ainda é incipiente. Daqui a pouco, ela vai ser uma obrigação mesmo. Assim, você como fornecedor ou você como cliente deve estar adequado para atuar com informações de terceiros ou não no mercado. É isso. Se você quiser se antecipar e ganhar um pouco mais de espaço no mercado, este é o momento. Porque quando começarem as autuações, vai ser o inverso, vão te exigir que você esteja adequado. E aí já não é mais momento de ganhar mercado, é assim, é você sobreviver. Ser reativo, então, né? Exatamente, esse é um ponto. E assim, a abordagem é simples, você tem que usar isso como uma ferramenta de venda. Primeiro se adequando. Então, se adequando, você já se coloca numa posição diferenciada para os teus clientes, falar: eu nem sei se é uma exigência sua ainda, mas eu já estou adequado. O segundo ponto é, para aqueles clientes que talvez nem sejam seus ainda, mas que estão exigindo dos parceiros se adequarem, que ainda não estão adequados, é uma forma de você tomar conta da concorrência, falando: eu já estou adequado, posso prestar esse tipo de serviço. A abordagem é tão simples quanto isso, não tem mágica, mas é importante que você entenda que assim, isso não é só uma oportunidade de negócio, é algo que você tem que olhar se quiser manter o seu negócio. Esse é o ponto. E aí eu acho que até vou complementar um pouco do que o Daniel falou no início aqui, como é que a DMZ pode ajudar. Porque a gente estava conversando aqui, a DMZ talvez possa ajudar vocês já na fase de pré-venda, desenhando o projeto junto, vendo as melhores formas de aplicar a segurança da informação na impressão, né? Então eu acho que esse é o ponto. Mas o ponto central é, vocês como provedores de serviços para terceiros que atuam com dados, devem necessariamente entender como é que vocês se adequam, primeiro para usar isso como diferencial e depois por obrigação, porque senão você não vai conseguir atuar. O que a gente está falando é o seguinte: o mercado financeiro está exigindo de contador que esteja adequado. Às vezes parece um investimento grande para um escritório de contabilidade, mas assim, é um investimento que define se ele mantém o cliente ou não. É simples. É tão simples quanto isso. Então, assim, LGPD é uma necessidade que é um investimento agora. Se você deixar passar o agora, vai se tornar custo, que você vai ser obrigado a fazer. Esse é o negócio, né? Quando a gente fala, né, aquele famoso livro, né, do Mar Vermelho e do Mar Azul, que todos nós buscamos, o Mar Vermelho, aquele mercado que está inexplorado, isso hoje em dia é difícil, né? Você achar mares azuis, onde você tem alguns períodos onde algumas tecnologias conseguem avançar, mas hoje é tudo muito rápido. E agora, a questão é a seguinte: esse efetivamente é um mar azul em dois sentidos, porque você pode pegar a tua base, eu tenho 150 clientes lá, falar: a propósito, você já ouviu falar na LGPD? Sim, já ouvi falar, a gente já se adequou, vai ser aquele negócio, já coloquei o aceitar cookies no site. Fala, mas o quanto e as suas impressões, como é que tá? Você tem exatamente aberto ali? Exato, e às vezes vai ser o próprio cliente, aí o que você tem a oportunidade? Você tem a oportunidade de fazer o famoso upselling. E aí não para por aí, porque quanto mais sofisticada for a solução que você tem dentro dos clientes, vocês são professores, nisso me dá até vergonha de falar isso, mas quanto mais você tiver enfronhado, tiver integrado com as tecnologias, mais fácil de você vender outras coisas. Depois você vai vender impressora térmica, que nós fazemos
serviço de manutenção, é uma das novas linhas nossas. Então, o que eu sugiro aos nossa audiência, os amigos que estão nessa indústria, é para ir e dar a cara a tapa, tem que fazer o teste, tem que conhecer. Então, não vir de forma reativa. Falando desse Mar Azul, nós estávamos conversando, analisando alguns dados, aproximadamente 8%, escreve esse número, 8% das empresas usam impressão segura. O que é impressão segura, que a gente está falando tanto aqui? Você mandou um documento, ele fica retido lá para um servidor, no servidor tem um software de bilhetagem que faz esse gerenciamento, que vai bilhetar, vai cobrar de cada departamento, por cento de custo, algumas pessoas podem imprimir colorido, outras não, tal, e aí vai um devicezinho desses nossos, né, que nós temos de biometria, nós temos de QR Code, nós temos em números, estamos hoje, felizmente, em acho que 12, 13 países já, e aí você só vai acessar aquele documento se você se logar, se você se validar. Você vai ter que se cadastrar primeiro no AD, tem todo um processo. Então, esse é o negócio. Se você não pegar esses 8%, ao contrário, na verdade, se você não pegar os 92... os 92 que estão aí disponíveis... Pô, alguém vai pegar, aí você fala, não, mas meu cliente é muito pequeno, ele não, esse negócio de LGPD passa batido para ele. Talvez, tem muito cliente pequeno que realmente você não vai conseguir vender um valor agregado para esse cara. Mas cabe a você elencar dentro do teu portfólio, dentro da tua base de clientes, quais são os clientes que você pode explorar, inclusive vendendo outras coisas, monitores, impressora térmica, serviço de nuvem. Quando a gente fala impressão segura é uma das coisas. Mas o que a gente sabe é o quê? Segurança de dados não é mais a cereja do bolo. Isso aqui foi, durante anos, eu sofri mais que um cachorro com dor de dente, porque eu comecei nesse negócio e mês bom para mim era vender 30 leitores. Hoje, felizmente, a gente precisa vender 10 vezes mais ou mais para poder pagar só o custo fixo. Então a gente viu esse mercado evoluir, a importância do sigilo de dados. Mas ele não é mais a cereja, ele é o bolo efetivamente. É isso aí. Eu converso muito com o PC sobre isso, né? Acabou esse negócio de... agora sigilo de dados Eu acho que assim, o primeiro ponto aqui que a gente tem que observar é que impressão, você vender impressão segura, você está agregando valor. Não está. Deixou de ser valor agregado. Você vai agregar valor em alertar o teu cliente dos riscos que ele corre por não implementar. Isso não é mais cereja do bolo, é parte do bolo. É o bolo. Então você tem que começar a olhar para os seus projetos como uma incoerência, né, que a pandemia trouxe, que é as pessoas falarem do novo normal. Não existe, né? Porque se é normal, não é mais novo. Né? Normal é normatizado, não existe novo normal. Então, assim, LGPD traz a obrigação de você implementar isso, porque é uma fonte de vazamento de dados, é uma possível fonte de vazamento de dados. Importante. O segundo ponto é, a impressão segura em si, ela não agrega valor. Agrega valor você alertar o teu cliente com antecedência dos riscos que ele pode estar correndo e como você pode ajudá-lo em parte do projeto de adequação dele. Então, acho que esse é o ponto. E aí, né, não te cortando, mas já te cortando, que a DMZ pode te ajudar. Ela é especializada em dispositivos e tecnologia para impressão segura. Tem engenheiros aqui treinados, qualificados, certificados, que podem ajudar você a desenvolver o seu projeto, desenhar o seu projeto, fazer pré-qualificação, fazer pré-venda. Então, assim, o que a gente está te oferecendo, puxa, eles falaram um monte de coisa bacana e agora eu me viro. Não. Nós estamos à disposição para ajudar vocês a entender melhor a LGPD. A DMZ, com a experiência dele, na verdade, o canal que a gente está atendendo vocês hoje, atendendo vocês, falando com vocês, é do Daniel. E ele está disponível, não só com equipamentos, mas com equipe, competência, desenvolvimento e inovação, para ajudar você a explorar uma demanda que, assim, é o que o PC falou. Você não está levando nenhuma novidade. Novidade é você trazer o cliente na consciência de que impressão segura é extremamente importante para a empresa dele, não só por reduzir custo, melhorar a segurança e estar compliant com a LGPD. Esse é o ponto. Né? E tem um negócio interessante, é o seguinte, que aliás é uma coisa que a gente tem que frisar. Fala, Keeper, brother Keeper. O brasileiro quer sempre dar um jeitinho, né? Muita gente vem pra gente e fala, como é que eu dou um gato aqui para fazer o LGPD? O LGPD não tem um gato. Não tem gato, né? Você tem que fazer, ele é um processo complexo, que você tem que fazer do início, dos 3 pilares, etc.
E é um processo que não dá para fazer a parte jurídica, ou não dá para fazer um cookie no site, etc. Ele é um processo que tem que ser de A a Z. E aí eu vou pedir para o Ronaldo explicar um pouco mais como é que o processo inteiro de adequação, que tem um grau de maturidade que você tem que ter comprovado para a empresa, pode te ajudar a reduzir o valor da multa, porque todo mundo está sujeito a ter um ataque, etc. Mas como isso pode te trazer um benefício e quanto tempo leva para você implementar isso? Essa é uma excelente pergunta, né? Então, muitas empresas chegam para... essa semana mesmo, uma empresa do Rio de Janeiro, pô, mas olha, se eu quiser fazer só a parte de segurança da informação ou só a parte jurídica, eu falei, então, não vai adequar a sua empresa, porque, como eu falei, são 3 pilares, tem que trabalhar simultâneos e funcionais, então não dá para fazer parcial e nem por etapas. Ah, hoje eu vou fazer só a parte jurídica, o mês que vem, ou daqui 3 meses eu faço de processo, daqui 5 meses eu faço segurança da informação. Não dá para fazer, porque as coisas estão interligadas. Se eu mexer num processo, vai mexer em documento, pode mexer em segurança da informação e assim por diante. Então, qualquer empresa que chegar para você e falar que vai fazer um projeto de LGPD parcial ou em etapas, não se engane, não vai sair um projeto como deveria. Segundo ponto, não existe certificação. Cada empresa tem uma necessidade. Quando eu chego na empresa, as etapas aí, olhando a pergunta do Keeper, nós vamos lá, vamos entender a empresa, vamos fazer um comitê para acompanhar o projeto, vou mapear todos os processos da empresa em todos os departamentos, mapeio, vejo onde tem criticidade, aí a gente analisa o que a gente chama de gaps, que são a distância entre o que deveria ser e o que é. Geramos lá, isso na parte jurídica, segurança da informação e processo. Geramos um relatório com um plano de adequação. Fase 1. Essa fase 1 demora de 7 a 8 semanas. Dependendo também da empresa, pode ser até um pouco mais ou um pouco menos. Depois a gente fala, senhores do conselho da empresa, está aqui o plano. Nós temos aqui 180 itens para cobrir. Nesse momento eu faço o que o Pedro falou, que eu tiro uma fotografia da maturidade. Em que nível a minha empresa está para atender 100% do LGPD? É uma auditoria, um relatório de auditoria. E você não pode também dar uma segurança para o cara, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma empresa e estou contratando o serviço da Destaque Tech, eu falo, ó, Miranda, é o seguinte, a gente vai pagar o seu dinheiro aí, patrão, só que, mano, nós não vai levar multa, né? Então, não dá para fazer... Não existe, não, uma segurança de você falar... Não dá para fazer isso porque, assim, a multa, ela é inerente de uma situação, né? Tem empresas que vão fazer tudo certinho no projeto de adequação e vou usar de novo o Fleury. Conheço o Fleury profundamente. Você acha que eles queriam ser hackeados? Não. Eles têm uma equipe de cibersegurança específica. Só que eles cochilaram lá no procedimento. Então, assim, o CEO deve ter, né, pé da vida, porque tiveram que pagar alguns milhões de dólares para resgatar o banco. Então, assim, na empresa, então, voltando à sua pergunta. Então, processo é demorado, trabalhoso, complexo e demanda a empresa assumir a responsabilidade de executar. Sim. Como qualquer consultoria, não adianta eu ir lá desenhar, fiz o plano, não sei o quê, entrego aqui. É que nem ISO, né? Qualquer coisa, planejamento estratégico, ISO, qualquer empresa que você contratar para te fazer uma transformação comportamental, que é o caso da LGPD. Comportamental e cultural. Se você não mudar, não adianta. Então, a empresa tem que abraçar, os executivos têm que fazer o sponsor do projeto. Comprar, e né? os executivos que vão... o cara da RH. Se eu chegar para a menina da RH, já tive essa situação. Você tem que mudar o seu procedimento de contratação. Mas a gente faz isso há 20 anos. Exatamente. A gente faz isso há 20 anos. Eu falei, então, mas não existia LGPD 20 anos atrás. Mas eu não preciso de impressão segura. Precisa, porque isso é um fato real. Teve um cliente grande aí que a gente fez o projeto, que um funcionário, diretor dele, roubou a lista de clientes dele. Roubou literalmente. Mandou para o e-mail dele, pessoal, e aí o TI acompanhou. Então eles estão num processo na justiça até hoje. E eu conheço o dono da empresa e conheço o diretor que saiu, foi mandado embora. De novo, se você tem o seu sistema adequado, monitorado, rastreado, você inibe essa situação. Por exemplo, como é que eu inibo o cara de copiar uma planilha Excel? Está cheio de soluções. Sim. O cara, às vezes, ele não vai copiar a planilha Excel digital, ele vai imprimir na impressora.
Se eu não tenho impressão segura, imprimi na impressora, ninguém ficou quietinho, pus na minha maleta ali, tchau. Meu, brincadeira, meu, grande Ronaldo. Então, Pedro, é importante todo mundo entender que não dá para fazer maquiagem. Puxadinho, não dá para fazer um puxadinho não dá pra aí, fazer patrão. Puxadinho. Patrão, a nossa empresa... Nós que é meio LGPD, você vende nossa meio? Empresa, então, esse cara do Rio, por exemplo, que queria fazer só uma parte... Esse é preconceito com carioca, você falou do Rio. Não, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu adoro, tenho grandes amigos no Rio de Janeiro. Mas esse cara, eu estou citando porque aconteceu agora. Ele queria fazer, dá para fazer só a parte de jurídica. Eu falei, não, então, contrata outra empresa, a nossa não vai fazer. Meu, sabe que me veio um negócio em mente agora que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Bom, não tem a ver com negócios diretamente, mas eu fico pensando hoje, por exemplo, em WhatsApp e TikTok, tudo isso. Você tem uma filha de 11, 12 anos, o Keeper também tem. Esse aqui que é mais... já tem praticamente adulto, né? Não vou falar muito. Mas... o Pedro também. Pedro também? Bom, você também. Eu também. Mas tudo bem. Não vamos entrar em dados. Galera, vocês ficam se apegando aos negócios que não tem nada a ver. Nós estamos falando de tecnologia de informação, sigilo de dados. Não, mas agora, voltando à pergunta. Como é que está hoje a gestão de segurança e acesso de jovens a aplicativos, por exemplo, como o TikTok? Eu tenho uma filha jovem hoje, de 12 anos. Você também, eu sei que tem na mesma idade. Pô, esse cara, essa criançada vai lá, se cadastra, já sai usando. De repente está vendo a menina do funk, aí você fala, puta, meu, o que eu faço agora? Ela tá vendo... Esse ainda é um ponto que está sendo debatido e eu acho que as plataformas de TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram ainda estão longe de entender o tamanho da encrenca, né? Essa semana eu falei para vocês, né? O WhatsApp foi multado em 235 milhões de euros na Europa. O Facebook foi multado em 600 milhões de euros em 2019. Ou seja, as plataformas vão começar a entender que essa liberdade que eles querem ter de coletar dados e deixar usar de forma livre vai ter que ser repensada, porque... Tem que mudar, né? Isso aí, tem que mudar, porque cada vez... Senão, meu, menina de 8 anos entra lá, quando você vê, você tá vendo o negão do WhatsApp, sei lá que porra. Assim, a verdade é que, meu, ali você tem coisas... Você pode ter a palestra do reitor da Harvard, como você pode ter o negócio mais... a gente tem que tomar um cuidado para não ser um movimento de censura, né? Acho que é contrário à nossa vontade como cidadão, mas eu acho que a gente passou o fio, né? Então, e tem menores de idade, são sensíveis. Sim. Tem que tomar cuidado, porque tem que ter autorização do pai. Então são coisas que vão evoluir. Isso é uma coisa que vai ser debatida, vai entrar com certeza, e é uma coisa que vai ter que mudar. Agora uma pergunta em cima dessa. Sites de compra, tem limitador de idade? Por exemplo, se eu tenho 15 anos? Tem. Nenhum site pode aceitar menores de 18 anos para você cadastrar. Nenhum site. Nenhum site. Mas eu não vejo... Se aceitar, já está imputável de penalidade. Eu acho que a gente falou bastante, vamos só falar qual é o valor da multa que a empresa pode ser... As penalidades vão desde uma pequena advertência e pode chegar a 2% do seu faturamento anual ou 50 milhões, limitado a 50 milhões por penalidade. Ou seja, para cada pênalti que você tiver, pode chegar a isso. Mas tem os atenuantes e os agravantes. Se você fez um bom projeto de adequação de LGPD, mexeu na sua cultura, nos seus processos, está lá tudo documentadinho, qualquer um que for investigar ou julgar a sua penalidade vai levar isso em consideração e pode virar apenas uma advertência. Na Europa está acontecendo muito isso. Se você não fez nada, aí a entidade, que pode ser o Ministério Público, a NPD, ou qualquer um que vai estar julgando, analisando, investigando o seu caso, fala, você ignorou total a lei? Está aqui. Você ligou, 50 milhões. Que foi o que? Você vê, WhatsApp, vou usar de novo o exemplo que é recente. O WhatsApp levou uma multa de 235 milhões de uma investigação que começou em 2018. A multa saiu agora. E eles remediaram depois, mas não adianta, o fato é 2018. Essa semana que passou, 5 grandes grupos de farmacêuticos do Brasil, não farmacêuticos fábrica, drogarias, foram inquiridos pelo Ministério Público Federal. Eles têm 10 dias para explicar por que eles pedem o CPF para pedir descontos nas farmácias. E não tem explicação.
Não faz sentido. Então, assim, eles vão ter que mudar o comportamento. A não ser que tenha um programa... Se não ele mudar, vai ter que justificar que ele tem um programa de bônus. Mas aí que tá. Aí vai ver, imagina, são todas grandes empresas que faturam bilhões de reais. Sim. Imagina o tamanho da multa que o Ministério Público vai impor em cima dessas empresas. Então, vai ter que mudar. Então, quando você entrar na farmácia, faça isso. Me dá o seu CPF. Para que você quer o CPF? Para dar desconto. Eu falei, então, você vai me dar desconto sem o CPF. Aliás, eu estou filmando aqui e eu vou te meter um processo amanhã no PROCON. Você não pode condicionar desconto a pegar meu CPF. Sim. Ponto. Olha só, você entende? E aí entra isso é o cidadão. É o cidadão que vai fazer o drive. E aí a gente entra em gestão de imagens, né? Por exemplo, a portaria do meu prédio, os caras de repente filmam um assalto. Posso eu ter acesso a esses dados, a essa filmagem ou não? Devo eu acessar pela polícia esses dados? É uma loucura. Eu até ia fazer uma pergunta rápida, assim, tipo, se a LGPD fosse viver 80 anos, que a gente sabe que vai viver mais, né? Mas quantos anos ela teria hoje? 5, 10 anos de idade? Muito recente. A lei europeia, ela ficou 30 anos para chegar e ser publicada. A nossa lei foi mais rápida, demorou talvez uns 8, 9 anos, porque a gente copiou a europeia. Sim. A gente tem algumas leis prévias. O Brasil copia as coisas? Não, acho que nesse caso... Estou brincando, você viu de modelo. Não, eu aplaudi porque a gente não usou de modelo, não. A gente copiou mesmo. A gente copiou mesmo. Jura? Eu sou certificado em GDPR na Europa e no Brasil é LGPD. A lei é igualzinha, está traduzida. Copy and paste. A única coisa que a gente está fazendo alguns parâmetros aqui, que agora a NPD é o responsável de ajustes para tropicalizar, mas a lei é copiada. Que foi sensacional. Agora não é só brasileiro que está fazendo isso, não. A lei europeia é base de um monte de países na Ásia e na América Latina, porque é uma lei super bem pensada, muito bem feita e muito direta. Ou seja, o Código Penal tem coisas que a gente usa da época dos romanos, né? Então faz sentido mas a privacidade de dados é discutida há mais de 40, 50 anos no mundo, né? E a lei europeia é uma boa base. Mas é jovem, né? Eu acho que isso jovem. tudo o que a gente está querendo dizer. A pergunta era assim, a gente está engatinhando e isso traz oportunidades. Como última pergunta, essa é uma pergunta que tem muito relacionada ao nosso negócio, né? Para quem não sabe, nós trabalhamos com leitores RFID, a gente tem serviços e manutenção de impressoras térmicas, impressoras de crachá. Nós temos totens também para eventos, totens de autoatendimento. Usando o espaço aqui para fazer um merchan, mas muito breve, porque se você percebeu, aqui tem conteúdo pacas, né? E agora essa pergunta é uma pergunta que me beneficia, mas eu acho que pode beneficiar mais ainda quem está assistindo. Como você venderia? A gente está falando de vender projetos com impressão, que é o que eles já fazem, a maioria deles, onde 8% das empresas utilizam impressão segura. Você tem pequenas empresas que nunca vão usar a impressão segura porque não faz sentido, pelo menos no primeiro momento, mas você tem pelo menos aí 30% de empresas médias e grandes que é realmente o mar azul. Quais os argumentos? Você foi VP da Samsung, da Intel, os argumentos são usar a lei a seu favor, né? Primeiro, acho que o PC deu uma fala importante. Você que quer vender impressão segura usando a LGPD como argumento, primeiro você tem que entender o básico da lei, de preferência você ter a sua empresa adequada, né? Porque aí você tem autoridade para ir lá e falar, vim aqui vender impressão segura LGPD, você é adequado? Não sou, então já começa daí, né? Mas nem peça isso dos nossos clientes aí. Não, mas eu acho que... Está embasado, né? Se adequar tem que estar embasado. Se adequar não é necessariamente não pode contratar de StackTech para fazer adequação. Mas eu acho que o governo vai começar a exigir isso para participar de edital. Quem participa de edital aí, eu acho que para governo não tem tem razão. Para onde correr, não. Para quem vende para governo, comece a correr atrás da adequação que não vai vender mais. Mas usando o gancho, então assim, se fosse uma empresa que oferece impressão, né, serviço de impressão, primeira coisa é classificar a minha base. Você falou, dentro dos meus, 150 clientes, quais eu posso fazer? Tem capacidade de entender ou tem bolso para falar, poxa... Entende como um benefício, né? Porque tem cara que vai olhar como custo, galera, não adianta. Tem cara que não adianta, você vai... Agora, o que não pode é o quê? Você não oferecer. Sim. É por isso que eu falei, nós falamos da POC, né? POC não é só para governo. Então, isso fará parte da minha receitinha. Vai lá e faça uma demonstração, a famosa POC, né? Prova de conceito. Pega lá uma impressora, pega um leitor aqui do meu amigo Daniel,
vai lá e fala, cara, eu vou deixar aqui isso com você 3 semanas, só para você ver como é que funciona. Santo Tomé, né? O cara fala, nossa, que legal, olha só. Puxa vida, estou economizando papel, acabou com aquele risco de alguém imprimir e não olhar, e poxa, criei uma situação que vai ajudá-lo a ficar mais seguro quando você lida com dados impressos. Então, assim, é uma grande oportunidade, como o PC falou, hoje, daqui a pouco, esses 8% que tem impressão segura vai passar para 20%, 30%, 50%. Se você chegar tarde nesse mercado, perdeu o bonde. Então, a oportunidade de você agregar clientes ou melhorar o seu relacionamento, então, melhor ticket, né? Vendendo mais, vendendo um outro serviço. Porque eu, se fosse vocês, eu venderia impressão segura as a service. Eu incluo lá no meu pacote e falo, cara, eu vou te entregar impressão segura. Aluga aqui os devices do meu amigo Daniel, contrata aí o Daniel para ajudar você a desenhar o projeto, ele tem engenheiros competentes fazendo isso, vocês não tem que se preocupar, vocês só tem que ter o cliente. E vai lá e convencer o cliente. E se precisar alguém de LGPD, é só nos chamar aí. Vamos lá ajudar a vender, né? Bom, então, olha, para encerrar, eu queria agradecer primeiro você que parou para assistir a gente. Como eu falei, a gente realmente queria entregar alguma coisa que tivesse robustez, que tivesse um conteúdo que você pudesse aplicar no seu dia a dia. Nós todos vimos durante a pandemia, foi aquela febre de webinar, e todos os webinars era porque nossa empresa, nós entregamos o melhor, nós somos o melhor. Eu acho que fazer um merchan faz natural, faz parte, como diz aí, vender o jabá, né? Mas você só focar nisso e não entregar é sacanagem. Eu perdi algumas horas vendo webinars que eu falei, puta, né? Não agrega nada. Ah, cara, pô, e de cara grande, bom, velho, cara bom. Então, primeiramente agradecendo você, quero agradecer a Destaque Tech. Nós que agradecemos. Eles têm um outro projeto que é super interessante, que chama-se Abas, que é essencialmente um conselho consultivo as a service. Para pequenas e médias empresas. Então, o que acontece? Por exemplo, nós somos clientes deles. Então, nós não temos hoje, eu sou CEO, sou CFO, sou CIO da DMZ, porque é o que tem para hoje. Pequeno, né? Entendeu? E isso porque eu fui promovido, eu era diretor de vendas até outro dia, né, cara? Então a gente, como pequeno empresário, alguns de vocês são pequenos, alguns de vocês já têm mais estrutura, mas a gente não tem uma visão holística de muitas coisas, né? E esse olhar mais experienciado, esse olhar global de quem vivenciou grandes empresas, por exemplo, o Ronaldo ajudou e brigou para trazer e vender notebook Samsung no Brasil. Porra, velho, o que eu vou falar do cara, velho? Esse cara chegou para o CEO global da Samsung e falou, nós precisamos de notebook. Não, notebook no Brasil não vai ter. Vai, não, mas é importante porque esse mercado é assim, assim, assim. Bom, chegaram, quantos milhões venderam no primeiro ano? Só para 1 milhão de unidades. 1 milhão de notebooks no primeiro ano. De unidades. Então, porra, agora você fala, Daniel, esse cara é melhor que você? Não é bosta nenhuma melhor que eu. Não ele é igualzinho a mim. Como ser humano, ele é igual. Agora, profissionalmente, a visão dele é mais rica, cara. Então, por exemplo, nos últimos 6 meses, nós vimos avanços aqui na empresa. Eu não ganho para fazer merchan, mas eu acho que é um elogio justo de caras super competentes. Não, eu faço com o maior prazer, porque... E é um cara que vai o extra mile, cara. São pessoas que me ligam, às vezes, em horários que não precisam ligar. Esse webinar, se eu tivesse que pagar algumas outras coisas, eu estaria frito. Então, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer. Nós é que agradecemos a oportunidade. Fiz um merchanzinho agora. Foi ótimo, agradeço. Seu público, agradeço ao público. O Daniel tem uma... A gente ficou impressionado como ele é querido no mercado, e para nós foi uma excelente oportunidade de não só demonstrar o que a gente pode ajudar, como o Daniel falou, a gente tem uma outra empresa que é esse Board de Advisors aí, que foi assim que a gente conheceu o Daniel. Na verdade, o PC já conhecia ele de mais tempo. Mas hoje o nosso papo foi como é que a gente ajuda vocês a olhar um outro prisma e uma outra oportunidade de mercado para ganhar dinheiro. E a gente está aqui, nós, DMZ, Destaque Tech, para ajudar vocês a abraçar essa oportunidade. Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Contem conosco. Não sei se vocês sabem, mas nós emprestamos leitores. Não existe isso. Acho que não existe, poucas empresas no mundo fazem isso.
Se você falar para mim, Daniel, eu tenho uma POC, eu quero demonstrar para um cliente em Manaus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar 80 ou 90 reais de frete para mandar um leitor para você testar e levar para o seu cliente. É isso que nós na DMZ fazer. Isso é o extra mile. Ninguém faz isso, cara. É isso aí. Então, poxa, abra as oportunidades, demonstre, porque nós somos extremamente visuais. Se pegar o mundo masculino, que é o mundo do IT, ainda hoje, tem mudanças. Você tem CIOs que são mulheres, maravilhoso, tal, mas assim, 80% são homens. Nós somos São Tomé. Eu quero ver como é que funciona, impressão segura, mas como é que é isso? Ah, eu passo o cartão aqui, enquanto não passar o cartão não libera, mas aí por que isso é bom? Por causa dele. Então você precisa demonstrar, você precisa chegar. Você pode ter um bom PowerPoint, que eu acho que é na hora de você fazer a primeira visita comercial. E se você quiser desenhar um projeto, você conhece X do governo, do órgão X, você quer fazer um negócio sofisticado, vamos com biometria, a gente está lançando biometria facial. Esse aqui vai ser biometria com RFID junto, olha o tamanho do negócio, uma caixinha de fósforo praticamente, 2 caixas de fósforo. Então galera, conta com a gente, só liga com o pessoal aqui, a filosofia é servir. Nós estamos aqui por vocês, obrigado a todos. Obrigado pessoal. PC, meu brother. Valeu. Grande keeper, Mr. Miranda, obrigado equipe. Até logo. Valeu. Tamo junto. Valeu.